realizamos sonhos e investimentos que transformam vidas. Se você procura o lugar perfeito para chamar de lar ou está buscando oportunidades de investimentos, é com a Imobiliária de Negri que você vai ter a sua realização. Somos especialistas em avaliações, vendas e locações de imóveis rurais e urbanos. Com uma equipe dedicada e experiente, estamos aqui para encontrar a propriedade dos seus sonhos ou ajudá-lo a valorizar seu investimento. Conte conosco para guiar você em cada passo do caminho. De Negri Imobiliária, onde seu futuro começa agora. Visite-nos hoje e descubra o lar dos seus sonhos. Imobiliária de Negri, sua parceria de confiança no mundo dos imóveis. Entre em contato conosco e juntos vamos transformar seus sonhos em realidade. Estamos aqui para o 7º episódio do Horizontes Podcast. Hoje vocês estão percebendo um cenário diferente. Estamos aqui recebendo hoje na sala de casa aqui o escritor Herodes Armendáriz Acosta, porque vamos falar muito hoje sobre a história de Santa Vitória do Palmar. O Herodes tem vários livros que são sobre a história de Santa Vitória e nada melhor do que na semana em que o município completou 168 anos, o papo ser Santa Vitória do Palmar. Na técnica tá o Pacheco aqui, você que está aí na IPTV ou no canal Ultra, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Primeiro de tudo, Herodes, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui para esse bate-papo hoje. Bom, eu que te agradeço pela lembrança também, né? Não é toda hora que a gente é chamado para conversar sobre Santa Vitória, sobre a história de Santa Vitória, é algo com que eu gosto muito, muito, muito de falar. Então, acho que junta aqui a vontade de falar e a vontade de ouvir e vamos embora, né? É verdade, cara. Santa Vitória sempre desperta, né? Essa coisa na gente de conversar sobre história e histórias, né? Mas, Herodes, sempre eu começo a entrevista com uma pergunta que é igual para todos os entrevistados e eu vou fazer ela para ti agora. Mas fica tranquilo, o pessoal responde de boa, né, cara? Vamos ver como é que tu te sai. Quem é Herodes? Vamos lá, então. Historiador, eu sou historiador por natureza. Cheguei a fazer história na UFPEL, em Pelotas. Sempre gostei de escrever. Essa questão de escritor, ela surge ao natural, de uma vontade de expressar um pouco do conhecimento que eu tinha. E tem também o Herodes funcionário público. O Herodes, que já foi coordenador do PROCON, que trabalha no PROCON de Santa Vitória. Já vão 29 anos de prefeitura. É isso aí, o cidadão santavitoriense, cidadão apaixonado pela Terra Santa. Acho que me descrevo assim. Também posso me descrever como produtor rural, criado nesse meio. Meu pai foi um dos primeiros plantadores de arroz. E eu, desde que me lembro por gente, sentado no meio de uma carga de arroz, roendo arrozinho no canto da boca, lidando com gado, lidando com ovelha, que é uma das minhas paixões na pecuária. E hoje sou criador de ovelhas, apesar da situação atual, estou nesse ramo. Essa época agora de final de ano, Natal, Cordeirinho, tu deve estar vendendo bastante, então. A ideia é essa, mas para chegar aqui, o custo anda bem alto. Não é hoje o melhor rendimento da pecuária, não. Bom, são questões econômicas aí que... Mas são ciclos, né? De uns anos fica melhor, aí depois dá uma piorada, né? Aí depois volta a melhorar, né? Acho que eu que não encaixei o ciclo certo. Quando a carne vale, eu tenho pouco cordeiro. E quando ela baixa como agora, eu tenho bastante. Aí a história... Mas tá, vamos começar a falar aqui dos livros, então.
São vários livros aqui que tu trouxe. Eu quero primeiro São focar nos 4 livros teus, né? meus. São 4 livros meus. Que são sobre Santa Vitória, sobre né? Santa Vitória, em vários enfoques. E tem os livros que eu faço para a Casa do Livro. Isso, né? do Eu Conto Santa que Vitória. É o projeto, né? Mas projeto meu. Vamos falar dos teus primeiros aqui. Tu tem um que é sobre o arroz, um que é sobre os cavalos, um sobre as ovelhas e esse outro aqui que é um pouco de cada coisa. Que é um pouco de cada coisa. Né? Tá. Esse aí juntei, assim, eu sempre fiz muitos textos para o CTG, para as tertúlias, para desfiles, e fui juntando. Eu junto esse material quando eu faço essa pesquisa e monto um texto, eu junto e guardo. E esse livro aqui, O Relicário de um Mergulhão, é isso. Vários assuntos desligados entre si, sempre sobre Santa Vitória, que eu consegui unir eles num trabalho só. Tem até poesia. De vez em quando eu arrisco uns versos. Te arrisca na poesia também? Arrisco uns versos. Eu gosto muito de escrever, né? Tu sabe, eu sou escritor também. Poesia nunca foi a minha. Mas tu vê que eu me arrisco métrica, tanto. Eu não tu vê que eu me arrisco tanto que em 53 anos são 3 poesias. Tá, mas vamos tentar fazer uma cronologia aqui. O primeiro que tu fez a Estância Ovelheira. Sobre ovelha, né? Inclusive sobre a criação de ovelha, claro. Não é sobre só a criação de ovelha. Ele conta a história de Santa Vitória numa régua temporal, incluindo o das ovelhas na história. Tá, então, era isso aí mesmo que eu queria falar. Até porque muita gente às vezes passa batido, né? Tá no brasão da cidade a ovelha ali. Sim. Né? Sim. Assim como Santa um Vitória, ramo de arroz e uma palma, né? Santa Vitória chegou a corresponder com 25% da produção de lã do estado do Rio Grande do Sul. Olha só, cara. Não era pouca coisa, era muita ovelha. Por muito tempo foi a principal atividade, né? Por muito tempo foi. E isso que época, Herodes, mais ou menos? Vai de que época a que época? Vai do início do século passado até os anos 80, mais ou menos. Vem próximo agora, então. Vem. Claro que nos anos 80 ela já vinha em decadência, já vinha quase que parando. Mas do início do século passado era uma imensidão. Conforme me disse o finado Álvaro Silva, que receberam uns técnicos que vieram da Austrália e sobrevoaram a Santa Vitória e antes de pousar deram uma passada pelos campos e quando desceram o técnico disse para ele: a gente não conseguia enxergar o verde dos campos, era só branco de ovelha. Que legal essa história. Cara, vem cá, e esse vem até os anos 80 e tal, já em decadência e tal. Mas essa semana agora teve um tio meu que mora no Rio de Janeiro, ele esteve aqui por umas questões que ele teve que resolver, e ele levou o cordeiro pro Rio, né? Sim. Por quê? Normal. Porque ele me disse que lá é 125 quilos se tu for comprar lá no açougue. Aqui em Porto Alegre tá R$60 o quilo do cordeiro. Pois eu ia te perguntar, o que deixou de valer a pena na ovelha? Por que o pessoal abandonou? Pro produtor estão pagando R$6 vivo. Quem ganha? O atravessador, então, o frigorífico? O atravessador, o frigorífico, o transportador, o mercado que revende. Todo mundo, menos o produtor. Como tudo, né? Porque isso não se vale só para ovelha, né? Vale para toda a agropecuária brasileira, é assim. Porque, não, eu sabia. Tá aí o leite, que o pessoal está parando com o leite porque pagam centavos pro leite e o litro de leite no mercado está R$3,50 a R$4. Pois é, porque eu tinha a noção que era mais caro, até porque lá para cima não produzem, né? Sim. Mas eu não imaginava que a diferença era tão grande, entendeu? Quando ele me disse que paga 125 quilos lá, quem for comprar ovelha lá no Rio de Janeiro, eu pensei, mas isso deve valer a pena, então. Hoje está cotado o quilo do cordeiro vivo, R$6. Vai te dar abatido, o cordeiro quebra 50%, R$12 a carcaça limpa. E o custo para tu produzir esse quilo... Dá mais que os 6. Dá mais que os 6. Então é isso que explica. Para mim dá. Para mim eu tenho um custo alto de produção porque eu não moro na propriedade. A ovelha hoje para agricultura familiar é uma grande saída. Para aquela família que vive no campo, que eles mesmos tratam, eles mesmos cuidam e tem outras atividades, é um excelente negócio.
para mim, que é uma atividade principal e eu não vivo no campo, ela tem um custo mais alto. Claro. Mas e o lance que a ovelha... eu vou te perguntar assim, ó, não ri de mim, tá? Não, porque, não, assim, ó, pergunta do teu jeito que a resposta... Não, é que eu sou um cara totalmente urbano, cara. Se tem um tema que eu sei pouco, é campo. Claro. Eu sou totalmente urbano. Mas assim, a Sabe ovelha que... Só para tu entender, assim, a gente dividiu praticamente a história, quem trabalha com história em Santa Vitória fez um pouco essa divisão. Eu pego a parte rural, eu trabalho e estudo a parte rural. Tem historiadores da cidade, tipo o professor Homero é um historiador mais urbano, urbano, né? Ele te conta a história familiar da cidade, a história dos nomes das ruas, de figuras históricas, né? E eu trago de família essa história rural. Sim, sim. Não, e aí por isso que eu vou te fazer a pergunta, porque isso são perguntas de quem não entende muito dessa parte produtiva do campo, né? A ovelha que é acarneada para ser alimento, ela também dá lã ou tu cria separado? Como é que é? Não, sim. A ovelha tem uma enormidade de raças. Aqui no sul são produzidas raças de lã. Já tem alguém criando Santa Inês aí que tem pelo. A Santa Inês tem pelo a moda cabrito. Ela não tem lã. E é uma raça carniceira que a gente chama. Hoje, qual é a diferença da carniceira para a produtora de lã? A produtora de lã fina tem duas raças principais. Três raças principais. Vamos botar a Merino, que é a grande produtora de lã fina. A Ideal, que é uma subespécie da Merina. E a Corredale, que é também uma subespécie advinda da Merina. São as três melhores lãs que atingiriam um preço mais elevado. A partir daí vem as raças carniceiras, com uma lã bem inferior. Se vocês compararem, uma lã, a gente chama de lã bombril, uma lã com volume, mas pouco tecível e pouco peso. Mas, em compensação, ela produz 3 vezes mais corpo, produz mais carne, que são a Texel, a Hampshire Down, a Suffolk, a Boer. Estou tentando me lembrar que, né, e outras tantas raças que têm esse segmento de raça carniceira. Sim. Mas a lã, o custo é muito baixo. Hoje, praticamente nem querem lã das raças carniceiras. Estão pagando, acho que 5, 6. Então o produtor, ou ele se dedica a explorar a lã, ou ele se dedica a... Eu entendo que hoje a lã não é viável. Não é viável por quê? Uma ovelha carniceira, uma ovelha laneira, ela te produz, na melhor das hipóteses, 5 kg de lã. Se tu vender a R$5... A cada quanto tempo? A cada ano? Cada ano. Cada ovelha, 5 quilos. 5 quilos. Se tu fizer a conta a R$5, 5 vezes 5, R$25. Cada ovelha vai te produzir de lã. Né? Sim, tu precisa ter um número muito grande de lã para isso ser rentável. Uma ovelha carniceira... Muito grande ovelha, quer dizer. E o cordeiro da ovelha laneira, muito bem criado com boas pastagens, vai te produzir 12 quilos de carne. A ovelha carniceira, dentro do ano, ela te produz 1 quilo, 2, 3 quilos de lã de baixa espécie, que ainda que tu descarte essa lã, ela te produz um cordeiro de 25 quilos abatido. Ah, sim. 5 vezes mais. 5 vezes mais. E o preço da carne é muito maior que o da lã. Né? Claro, com certeza. Não, é incomparável. Com certeza. Tá, e sem dar muito spoiler, até para o pessoal comprar o livro, né? O que tu destacaria desse livro da Estância Ovelheira? O Estância Ovelheira é aquele livro que eu tenho com aquele carinho, né? Guardado. Foi um livro que me custou 7 anos para poder completar ele e entregar ele do formato que ele se encontra hoje. Eu tenho ele renovado, revisado, e ele dobra de tamanho, mas isso não sei se haverá um dia em que eu lançarei a 2ª edição. Agora, o livro é brabo, né? Porque se ele ficar muito grande, aí o preço sobe muito, o pessoal reclama, né? Verdade.
Mas o Estância Ovelheira traz assim, essa régua temporal de Santa Vitória desde dos primeiros habitantes daqui, desde do primeiro europeu que passa e escreve sobre Santa Vitória, que vai ter o primeiro registro praticamente aqui da região. Quem nos traz é o Saint-Hilaire. Sim. Né? Quando ele passa aqui em 1820, conta um pouco da região. E já fala de rebanhos aqui, rebanhos de ovelha, em 1820. Já fala de cachorros ovelheiros. Ele vem por Mostardas, ali pela península, que a gente chama, né, até Rio Grande, e depois passa por aqui indo para Montevidéu. E ele traz toda essa régua temporal de Santa Vitória se formando, do Coronel Correia Mirapalete, que tinha rebanhos de ovelha enormes, além de muito gado, claro. Quando ele cede a Coxilha para a fundação da cidade, quando o Andréia vem e forma o desenho inicial, né, marcando a igreja, marcando a praça, quem ainda não se percebeu, nós temos um formato espanhol de criação da cidade. Monta a igreja, monta uma praça, cede aos principais coronéis da época os terrenos em volta e dali surge a cidade. E ainda o Andréia se dá o trabalho de atravessar o desenho da planta da cidade inicial para que os ventos não entrassem diretos vindos do sul. Então, se a gente para pensar, pega a praça, ela não é reta para o sul, ela é um pouco atravessada. Sim, é só olhar a Rosa dos Ventos que está ali no meio, né? Alguém me disse uma vez que aquela Rosa dos Ventos estava mal feita, mas não, né? Tá certo ali, o sul está para o sul, né? Eu nunca analisei ela é bastante nova, né? Ela é feita sobre uma das duas cacimbas da nação, né? Isso. Havia duas cacimbas da nação. Tinha um catavento ali no meio, uma época, moinho, né? Um moinho, puxava água. Sabe o que eu sei? Uma vez eu vi o meu avô e o cunhado dele tinham uma foto na frente desse moinho. Eu tenho uma foto em que aparece o moinho ao fundo. Sim, a Rosa dos Ventos é de que, mais ou menos de que época? 50? Eu te devo. Já é do século passado, já é 1900. Sim. Não consigo te dar uma data certa, porque eu ainda não me fixei nesse ponto do surgimento da... Apesar de eu ter feito um trabalho sobre a praça, não fiz exatamente sobre a Rosa dos Ventos. Eu fiz anterior à Rosa dos Ventos. Mas ali era uma das duas cacimbas da nação. Mas o teu trabalho vai até quando sobre a praça? Vai ter... Porque faz tempo que eu não mexo, moinho aí, essa foto do meu avô, o meu avô veio morar em Santa Vitória em 54, se eu não me engano. Porque a praça... 50 e poucos. Então quer dizer que a Rosa dos Ventos é de 60 e alguma coisa. Ela é bastante nova. É bem recente. É bem recente. Até pelo próprio advento da fotografia. É verdade. Pelo próprio advento da fotografia, tu tira uma ideia de que a praça foi modificada há pouco tempo. Ela teve várias modificações. Ela teve uma modificação que ela foi transformada em jardim inglês, sem árvores, só com aqueles arbustos desenhados. Quando o Sousa Castro assume como prefeito, ele vai aqui no Forte de Santa Teresa e traz mudas de palmeiras. Então, se vocês prestarem atenção, todas as palmeiras da volta são as mesmas palmeiras da entrada de Santa Teresa, Forte. E agora que tu falou, é verdade, porque outra coisa para prestar atenção, elas têm, as palmeiras da praça têm todas mais ou menos a mesma altura. Quer dizer, são plantadas na mesma época. Na mesma época. E aí, se vocês repararem outra coisa, quase todos os terrenos aqui na volta têm a mesma palmeira, tanto que se tu olhar aqui pela janela, tu vai enxergar uma. É verdade. Eu não sei se trouxeram mudas para essas pessoas ou se essas pessoas pegaram mudas das que vieram para a praça. Mas se tu olhar em torno, aqui por esta outra janela, tu vai enxergar outras palmeiras para lá. Todas elas não são as nativas. No centro tem vários, Não são as nativas. Sim, não é essa aí não dá butiá. Isso é a palmeira plantada na entrada do Forte Santa Teresa. Que legal, cara. Que interessante isso. Interessante essa... Ela teve um período que foi cercada de cerca, de arame toda a volta. Que era para os cavalos não entrar no meio da praça, entrarem na praça. Ela teve várias fases, a nossa praça. Praça General. E aí passamos por essa fase de Santa Vitória, sempre comparando com os criatórios, né? Às vezes dando mais ênfase para Santa Vitória, outras vezes o surgimento do sindicato, o surgimento da sociedade agropastoril. Rural. Sindicato Rural. O surgimento da sociedade agropastoril. O sindicato rural se dá por causa da ovelha? Sim.
Em 1902, se não estou enganado. Não, 1802, eu acho. Não, 1855, cidade de 1902. Os produtores organizam uma exposição feira com carneiros que eles trouxeram do Uruguai, 1901. 1901, eles organizam uma expofeira com carneiros que eles tinham comprado no Uruguai. E surge ali o sindicato. Né? A primeira exposição feira. Em 1911, surge o sindicato, com essa semente plantada em 1901. Sim, como organização representativa dos produtores. Isso. E dali para diante, a organização agropastoril passa pelo Sindicato Rural. E por muito tempo, uma das maiores, ou a maior, não sei, empresa de Santa Vitória foi a Cooperativa de Lã. Sim. Por quantos anos ela foi uma das principais empresas da cidade, né? Não foram longos anos, mas foram bastante. E foi de uma época de muita pujança, em que a lã valia muito. Ela surge... a revenda de lã era feita diretamente aos compradores de fora, como hoje acontece de novo. Os caras andavam de carreta na campanha comprando lã. Conforme a cara do vendedor e a vontade que eles tinham, eles pagavam na hora. E o preço que eles queriam. A cooperativa surge nessa intenção de classificar a lã, vender a melhor lã bem classificada, separada, por melhor preço, representando todos os produtores e depois subdividir o valor para cada um a sua parte. Entendeu? Era tipo, unidos temos força, né? Sim. A união faz a força. Sim, não só açúcar, a união também faz a força. É verdade. Que é a raiz do cooperativismo, né? O cooperativismo existe para isso, para junto, para ser unido, claro. Mas nós não tivemos só a cooperativa de... Nós tivemos a de Pelotas também, interagiu aqui bastante tempo. Por muito tempo teve as duas cooperativas. A de Pelotas se expandiu tanto que, além de Pelotas, ela pegou Santa Vitória, Jaguarão, Camaquã, Rio Grande, ela tinha subsidiárias. E aqui ela tinha bastante força, bastante associados. E daí acabava concorrendo com a nossa aqui? Ela prometia rendimentos melhores, retornos melhores. Sim. E havia também questões políticas que envolviam. Ah, sim. O pessoal mais de um lado tratava com uma e o pessoal mais do outro. Quer dizer que o negócio de ser dividido em dois não é novidade. Não. Já tinha antes. Sim. Tá bem. Quem não se sentia representado naquela se associava na outra. Claro. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre ouvi falar e tal, e estamos aqui com um cara que sabe do tema, né? E é para isso que a gente traz o pessoal aqui no Horizontes, que é para o pessoal falar do que sabe. Herodes, a questão fundiária nessa época... as propriedades elas não eram tão imensas como hoje, né? Tinha um maior número de proprietários de terra no município, né? Não, ao contrário. Tinha menos? As propriedades eram maiores. Eram muito maiores. Era pior a distribuição de terra nessa época da estância ovelheira do que hoje? Sim. As estâncias lidavam com 5.000, 6.000 hectares. As estâncias ovelheiras. Eram 5.000, 6.000 hectares. Que legal, porque assim, a gente daqui a pouco já vai entrar no livro do arroz. Mas porque eu sempre escutei. Pois é, porque eu sempre escutei o contrário, que o arroz é que concentrou a posse da terra. Então não, já era concentrado, então. Já era. Então é mito. Santa Vitória, ela já começa porque ela é criada dentro de um panorama de Sesmarias. Sim. As Sesmarias que Sesmarias eram imensas. Sesmaria eram grandes porções de terra que na época Império ainda, né? Havia distribuído e elas vinham passando familiarmente. O Império doava para alguém, né? Algum amigo do Imperador ganhava lá. E a Sesmaria era gigante, né, cara? Enormes. E elas foram se subdividindo familiarmente. Eles tinham... Sim, através da herança. Das heranças. O que dividia era a herança. Ainda da época das Sesmarias, eles tinham o cuidado de casar filhos com filhos que tivessem altas propriedades para não subdividir. Sim, juntava. Né? Até ficava maior, às vezes, juntava. Só que em determinado ponto da história, isso perde a razão
e talvez não tivesse tantos filhos para casar com tantos filhos, com tantas terras. Sim, aí vai mudando E e ela se entram subdivide. ciclos. Não, e As grandes começam propriedades se subdividem. Claro, e aí muda o ciclo econômico Sim, também, sim. né? Mas as estâncias ovelheiras, já nos anos... já no início do século passado, ali por os anos 30, 40, eram estâncias de 5 mil, 6 mil hectares. Né? Ainda temos hoje estâncias nessas bases, claro que poucas, mas havia estâncias imensas. Estâncias como a Leivas Leite, que criava 15 mil ovelhas. 15 mil, cara? A estância do Cordão, que hoje é a dos Coitinhos, lá embaixo, que criou 20 mil. 20 mil ovelhas 20 numa mil estância. ovelhas. Que loucura, Imagina, né? Era um mar loucura. de ovelha no campo, né? cara. É? E um fato muito interessante, assim, que não eram ovelhas fêmeas. Não era um processo reprodutivo. Hoje nós criamos gado num processo reprodutivo. Nós temos vacas E touros. e touro, vacas parindo terneiros, porque o terneiro é o negócio. Nessa época era lã o negócio. Então eles tinham 20 mil ovelhas, 18 mil capões só para produzir lã e 2 mil, 3 mil ovelhas matrizes para produzir novos capões para substituir as perdas. Sim. Então a grande imensidão Era de machos. de machos castrados para unicamente produzir lã. Entendeu? Que legal. É um modo produtivo de lã. Que legal. Tá, esse aí tu não tinha mais nenhum exemplar, né? Ali, mais ou menos o quê? Se eu estiver falando bobagem, tu me interrompe. É mais ou menos ali pelos anos 1970, né? Que vai chegar o arroz, né? O arroz chega tarde aqui. Nós não tínhamos uma coisa que precisava muito para o arroz. Para o arroz ter início cedo. Nós não tínhamos lenha. Puxava-se água com motor a lenha. Ah, a lenha era para isso, então. A lenha era para isso. Era o nós não motor a tínhamos. vapor, então, A é vapor. isso? E aí tu precisava da lenha para fornalha. O arroz vai surgir em Pelotas. O arroz já era plantado para consumo. Sim, mas aí uma escala bem menor, claro. Na Serra, por Caxias, naquela região que agora foi inundada ali em Taquara, naquela região lá da Serra, que agora teve essas enchentes. Sim, eu morei lá até pouco tempo. Ali se produzia o arroz de várzea. Eram pequenas quantidades para consumo do próprio plantador e ele vendia um pouquinho do que excedia. Até que 2 irmãos Andrade, se não estou enganado, plantam uma lavoura de 40 hectares em Pelotas. Colheram pouco. Foi uma lavoura feita com pouco dinheiro e ela dá pouca coisa. Mas a grande questão é que ela ficava, essa lavoura, no caminho da charqueada das pedras do Pedro Osório. E o Pedro Osório, quando ia para a charqueada... Do Coronel Pedro Osório? Existiu 2 Coronel Pedro Osório, né? Do Coronel Pedro Osório de Pelotas. Sim. Que dá nome à cidade de Pedro Osório. Tinha 2 Pedro Osório. Teve o Coronel Pedro Osório também, o coronel que chamava Osório. Coronel Osório, chamado também de Pedro Osório. Ah, tá. Que o nome dele era Pedro Osório, mas era só Osório. O Pedro Osório era o de Pelotas, aquele que tem a estátua ali na... que tem a estátua na praça, mas não era um parente. Praça. Não. Ah, tu vê, só uma questão de coincidência. E o fato interessante é esse, que o Pedro Osório, quando ia para a charqueada, passava nessa lavoura. E ele se interessa pelo plantio do arroz. E já no ano seguinte ele planta uma lavoura e colhe bem. E a partir dali ele vai se tornar o primeiro rei do arroz. Criando o primeiro sistema de parceria, onde ele dava semente, dava ajuda de custo em dinheiro, e se a pessoa às vezes não tinha terra, ele dava terra. E a pessoa recebia uma percentagem, parceria. Vai ser criada pelo Pedro Osório. O Pedro Osório chegou a vir em 66 aqui a Santa Vitória. O pessoal do Pedro Osório chegou a vir aqui prospectando terras para plantio do arroz. Mas não... Em 1912, lembrando bem, Manuel Vicente escreve no seu relatório como prefeito
que o pessoal do Pedro Osório esteve na cidade fazendo prospecção para plantio de arroz, e ele esperava que a partir dali isso trouxesse crescimento para a cidade. Isso está no relatório. Eu tenho o relatório do Manuel Vicente. Essa história toda está aqui nesse livro, No né? livro, na Trilha dos Arrozais. Isso. Né? Deixa eu ver aqui qual é o ano dele. E outra coisa interessante é que o Manuel Vicente diz vamos que... Vamos ver se tu tá bom de memória. Qual é o ano do livro aqui? Esse aqui? É. 2012. 2013. 13? Aqui, ó. Vou dar pra prova aqui. Eu não tô pegando no pé do entrevistado. Tá aqui, ó. 2013 o livro saiu. Eu sei o que acontece. Já vai Tu deve ter terminado de escrever em 12 não, e ele saiu em 13. Porque isso acontece comigo quando eu faço. Para aí, que ano é o livro? Aí eu vou ver. A Estância Velheira é 2010, os Cavalos é 2011 e daqui a pouco o Arroz é 2013. Que daqui a pouco vamos falar dele. Mas vamos seguir falando aqui do arroz. Né? O arroz, então, ele chega, né? Cara, e pelo que eu sei, assim, a gente sabe do que escuta e do popular e do que chega na gente, né? O arroz, em certo momento, ele chega chegando, né? Causa uma transformação brutal na cidade, né? Para quem é mais jovem, dá para comparar com o quê? Com a chegada da eólica, mais ou menos? Chega e muda tudo. A eólica não mudou. Tanto assim? Tanto assim. Tá, mas o impacto... não teve outra revolução igual. Que eu me lembre, não. O arroz chega e ele mexe a engrenagem da cidade. Para tu tirar uma ideia, a pecuária dava para o dono da estância, o capataz, 3, 4 empregados. O arroz precisava de muita gente. Tanto que não tinha o suficiente aqui, eles vão trazer de fora. Ainda mais que no início era bem menos mecanizado. Não, né? Era tudo feito a pá, à mão. Canal era feito com torrões quadradinhos. Começavam a fazer o canal este ano para usar o ano que vem, cortando quadradinhos de terra e montando como quem monta tijolo. Imaginasse? Então, se traz caminhões e caminhões de pessoal para trabalhar nas lavouras de arroz. Vem muita gente de Santaninha, Canguçu, Piratini. E desse pessoal, uma metade volta e a outra metade fica. Sim. Né? Muda inclusive a demografia da cidade. Muda a demografia da Sobrenomes cidade. novos chegam. Cria um cinturão empobrecido na volta da Também, cidade, né? Que não tinha. Havia os pobres, mas havia os pobres em termos. Com o arroz surge o pobre também, tem esse lado. Aqueles cinturões de vilas. Sim. Da volta da cidade. Mas o arroz mexe com a engrenagem da cidade, porque não só traz bastante gente, como ele mexe assim, com o que vendia, o mercadinho que vendia para um monte de pessoas que chegou de fora, o funileiro que fazia material, que fazia peças mecânicas e outras coisas mais, cria profissões, o aguador, cria o tratorista, entendeste? O cortador de arroz, que era cortado a foice, cria serviços e novas profissões. Ele impacta a cidade muito mais que qualquer outra. E o pessoal nisso, o pessoal que a ovelha já não estava dando tanto, passa ou a vender ou a arrendar o campo para arroz. Aí surge o primeiro impacto econômico na cidade. Muitos produtores venderam o capital, arrendaram o arroz para o arroz. Arrendaram o campo. O campo para o arrozeiro e vieram para a cidade. Isso impacta até nos clubes. Os clubes se encheram, criaram uma pomposidade que não tinham até ali. Né? Pois agora tu falando isso aí, é verdade. Eu fico fazendo uma relação agora de cabeça com os clubes, tu falou. É também uma época áurea do futebol, em Santa Vitória. Os nossos times jogavam estadual de amador, tudo, claro, vinha jogadores de fora para trabalhar. Claro, tem tudo a ver, claro. Tem todo um impacto econômico, intelectual, de pessoas na cidade. E a estrada? Só que isso, em um determinado momento, o arroz dá uma queda e tinha muitos arrozeiros de fora que simplesmente foram embora. E aí o dono do campo ficou sem nada. Ah, sim, porque ele não tinha mais os animais. Ele arrendava só o campo, não tinha mais os animais. Houve, em determinado momento que isso acontece, um aumento na taxa de suicídios. Puxa vida. Muita gente se matou. E que época é essa crise aí? Anos 80? Não, muito antes, nos anos 60, por aí 70.
tem esse impacto negativo. Tem alguma coisa a ver ou não a estrada, a BR, ter sido feita nessa época? Que ela fica pronta, se eu não me engano, em 70, né? Não, ela começa em 64, se eu não tenho enganado, 66. Será que não tem a ver para escoar essa produção também? Talvez, sim, talvez. A pujança da cidade. E para escoar a produção, sim, né? Sim. O Érico, o pai do Érico, conta. Do Érico Ribeiro? Conta, ele fez um livro, um pequeno livro, eu tenho. Tá. E ele lançou um pequeno livro onde ele conta das primeiras vezes que eles vieram, que atravessaram o Taim, não havia estrada, que era uma estrada muito esburacada e que eles ficavam atacando os caminhões que passavam para cá para levar o arroz, porque eles não tinham como levar o arroz que estavam produzindo. E eles atacavam o caminhão e disseram, tu vai para onde? Eu vou para Santa Vitória. Mas ganhar quanto até lá? Tanto. Eu te pago o dobro para tu levar o arroz daqui. Os caras descarregavam o que estavam levando, pegavam o arroz e voltavam. Claro. Ele conta isso no livro dele. Que teve essa parte que eles assediavam os caminhoneiros na estrada de chão toda esburacada ali. Os caras, vou ter que bater buraco até Santa Vitória, volta daqui. Isso aconteceu. E realmente a BR vem ajudar esse escoamento da produção. Que um dos principais defeitos que eu acho na produção do arroz é essa, que o arroz é produzido e não fica aqui, né? Sim, e não é industrializado aqui, né? Não é limpo aqui, ele vai todo só a produção de lavoura primária. para fora. É só a produção primária que está aqui, né? Só a produção primária. Ele não é industrializado nada, né? Nada. Não temos, claro, pequenos industrializadores como o Seu Ari ali, que produz artesanalmente. Acho que, não sei se tem mais alguém limpando arroz aí, acho que não. Sim. E, cara, e o arroz, ele começa aí no início, como tu falou, era tudo praticamente manual, né? Colhia de foice, né? E hoje deve ser uma das áreas que tem, assim, o maior nível de tecnologia, né? É fantástico o negócio. O agro, né? A soja entrou com muita força agora. Eu sou de uma época que não se plantava soja porque a soja não dava aqui no solo. O desenvolvimento tecnológico hoje permite que a soja dê aqui na várzea, né? E produza bem. Mas o arroz começou aqui artesanalmente. O pessoal vinha de fora, vinha em caminhões abertos, não era em ônibus, sentadinho no banquinho. Eles encostavam uma caçamba, um caminhão de carroceria aberta no centro de Canguçu, ou de Pedro Osório. Muita gente de Santaninha. No centro de Santaninha, e aí um cara gritava, quem quiser trabalhar por mês tanto, pode subir. E o pessoal via com a mochilinha nas costas. Nem sabia quando estava vindo. Nem sabia quando estava vindo. E esse pessoal vinha na caçamba até aqui. Tu vê. E aqui ele era recebido, nas granjas, faziam umas casinhas de barro com um telhado de palha para receber esse pessoal. Metade da casinha era um buraco para baixo. Do próprio buraco você tirava os quadrados, você levantava uma parede de 1 metro e baixava a telha, cabia 2 camas. Esse pessoal morou muito tempo nisso, né? Tem uma famosa história do Qué Cardone, quando o filho dele, o filho de criação, acho que era o capataz dele, começa a plantar arroz. Eles preparam as terras, plantam o arroz. Quando chega a época de preparar a estrutura para botar água, ele manda vir. Tinha o pessoal que eram os empleiteiros. Sim. Né, que contratava esse pessoal em Santaninha, Canguçu, Piratini, ali naquelas regiões ali, e trazia esse pessoal, ele recebia e dividia o dinheiro para esse pessoal. E aí ele pede para o cara, preciso de tantos trabalhadores, vem 2 caminhões Surge uma denominação que até então em Santa Vitória eu não conhecia, o arigó. O arigó, é daí então esse termo? Aí vem 2 caçambas. Chamar alguém de arigó era briga na certa, né? Mas é um termo que tem que ser resgatado. Aí chega 2 caçambas, vamos dizer assim, vamos chamar assim de arigó. O pessoal que está nos ouvindo, não me bata na rua. Não é nenhum diminutivo, não é uma ofensa. Mas era uma designação na época para esse pessoal. E aí o Cardone está na estância e chega aqueles 2 caçambas cheinhas de gente, né? Com aquelas maletinhas de saco nas costas, né? E ele chama o fulano e diz, este pessoal veio para quê? Seu Queca, esse pessoal veio para
para preparar as taipas, preparar os canal, as marachas, como a gente chama aqui, que é o único lugar que chama de maracha é aqui. Lá fora é taipa. Outra coisa que lá fora não sabe o que é bolanta. Ah, sim. Né? E aí ele disse, e esse pessoal vai ser pago por quem? Ué, por nós aqui, que estamos da estância, que estamos plantando arroz. Quantos tem aí? Deve ter uns 80, 90 aí. Eles vão ficar onde? Não, já mandei fazer umas casinhas para abrigar eles ali, porque a casa era na beira da lavoura. Sim. E eles vão ficar ali. Para levar o mínimo tempo possível entre a casa e o trabalho, claro. Aí diz que o Queca olha, bota a mão nos bolsos e diz, manda esse pessoal de volta todo, vamos botar gado nesse arroz, que eu acho que é melhor. Sim, muita gente para pagar. Gente. Mas eles têm que se acostumarem com isso com o tempo. A lavoura era conduzida por esse número excessivo de pessoal. Se virava um ano lavrando um boi. Era no boi, era puxado por arado. Tá, e esse pessoal, o Arigó, no caso, né? Que era essa pessoa que era um trabalhador rural que tinha uma precarização na sua relação de trabalho imensa, né? Sim. Ele praticamente trabalhava de domingo a domingo, de sol a sol. Não se falava em horários. A legislação trabalhista vai surgir bem depois. Né? Vai surgir no governo Getúlio Vargas. Não, e depois é o seguinte, ela surge depois e para o trabalhador do campo não é igual, né? Não. Ela depois é que ela atualiza para ser a lei para todos, né? Mas... Para o necessitado ela não era igual, né? O necessitado trabalhava pela necessidade, pelo que ele pagava. Sim. Provavelmente essas relações de trabalho não eram hoje seriam consideradas praticamente trabalho escravo. Quase. Sim, análogos à escravidão, claro, sim. Tanto que ainda se encontra quando surgem esses casos e dá a reportagem na TV, a gente sempre relaciona com as histórias que nos contavam. Claro. E o que a gente fala sempre? Pô, mas ainda tem. Sim. Quer dizer, ou seja, no passado a gente sabe que tinha, né? Sim. Mas sempre é isso, né? Quando dá essa... Pô, ainda tem isso. Porque tu vai ver pouca gente... Da pecuária, tu consegue encontrar nomes que começaram como posteiros de estância, cuidando de gado e de criações, e que montam as próprias fazendas. Não tão grandes, mas montam. Meu avô começou como posteiro dos Castro e teve uma pequena fazenda de 500 a 600 hectares. Só explica por bicho urbano aqui, o posteiro fazia o quê? O posteiro, as estâncias eram tão grandes que eles montavam postos longe da estância para cuidar aquela parte. Para cuidar aquela parte da estância. O posteiro cuidava o posto, é isso? Isso. Ah, então tá. Entendeu? E aí alguns desses conseguiam depois ter a sua própria fazenda. A sua própria fazenda. E tu não vai encontrar isso no Arigó. No arroz. Dificilmente um Arigó vai ser granjeiro. Não vai conseguir ter um volume suficientemente grande que o transformar, que ele apareça estatisticamente como um proprietário. Agora, com perdão do termo, não sei se usa, mas vamos dizer assim, o Arigó moderno, o Arigó de hoje, é um cara que já não pode mais ser esse trabalhador, porque hoje em dia ele tem que saber de informática, Sim. ele tem que saber... Para mudou. operar uma máquina hoje, o cara claro. Que não tem instrução não consegue, né? Não consegue. Hoje ele lida com um trator que vale milhões. Né? E ele tem que ter todo cursos... computadorizado. Computadorizado, né? Eu conheço o pessoal que trabalha em granja aí nesses tratores novos, que ele marca no GPS do trator a área que vai ser feita, e bota uma mantinha porque está frio no inverno e passa a noite ali só olhando. Escutando música. Escutando música, porque o trator praticamente vai sozinho, ele não precisa nem segurar a direção. E tu vê, e como é complicado esse negócio, né? Porque por um lado, tu tinha um trabalhador com uma relação de trabalho totalmente precarizada, só que agora esse cara não tem mais emprego. Não. Né? Eu me lembro Quer dizer, para um lado ou para o outro, parece que não tem para onde escapar, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, que à noite, na época de plantio de arroz, que era ali, era mais ou menos agora, outubro, novembro, dezembro, tu saía lá fora na campanha, tu saía para fora, olhava na noite, parecia vagalume, aquele monte de tratorzinho correndo de um lado para o outro, fazendo uma área. Viravam à noite fazendo área. Havia quem tinha tratores que empleitava serviço nas granjas.
E não paravam, tocavam 24 horas para poder fazer a terra, porque o arroz tem um prazo temporal que ele tem que ser plantado, que é até o início de dezembro, para que ele não pegue frio lá adiante, e o frio abaixo de 14 graus murcha o arroz dentro da casca. Então, lá em abril, quando dá os primeiros frios, ele já tem que estar pronto. Então era aquela correria de tratorzinho pequeno e toca a noite toda, e tu olhava na noite assim, tu só enxergava as luzes dos trator correndo para lá e para cá e fazendo os quadros. Hoje entra 3 trator numa área, de manhã às 6 horas ela está pronta e tu não vê mais ninguém trabalhando à noite. Tal ponto da tecnologia. Eu vi agora há pouco tempo atrás na TV uma reportagem que eles estavam mostrando uma máquina agora. Antes a máquina era para colher, né? Agora já tem uma máquina que planta também. Sim. Incrível, né? A coletadeira hoje, ela te diz quanto teu arroz está de úmido, quanto ele está produzindo por hectare, quantos quilos tu já tens colhido. Ela te dá dados estatísticos sobre o que ela está fazendo. E uma curiosidade, acho que foi na China. Na China eles têm uma colheitadeira do tamanho de uma Kombi, que é para agricultura familiar. Aqui tem também, lançaram em Esteio, uma pequenininha, para essas pequenas propriedades. Porque, claro, o cara que tem uma pequena propriedade não tem por que comprar uma colheitadeira de 1 milhão, né? Não tem por que comprar e não tem como comprar também, né? E a questão é que essa mudança toda ocorreu em 50 anos. Rápido, né? Em termos de história, 50 anos não é nada. Não é nada, é muito rápido. Eu me lembro, eu tenho flashes de memória de criança, de eu andar com o pai. Eu conhecia as coletadeiras que fechavam em saco o arroz, de saco de ráfia, e iam largando na lavoura, que depois esse arroz era junto com as carretas de boi. Tinha que vinha alguém atrás da colheitadeira pegando sacos? Sim. Não tinha graneleiro. Eles enchiam o saco, uma coletadeira. Ela trabalhava com um motorista e um para segurar o saco de arroz que saía aqui e o outro para costurar. Entendi agora aqui, claro, tá certo. Aqui na dália. Esse arroz, eles abriam aqui, a dália. Né? Aqui estão os sacos aqui. Aqui estão os sacos na dália, que esses sacos caíam ao chão. E depois tinha que vir alguém juntando esses sacos. Aí depois vinha dois funcionários com uma carreta puxada a boi, porque o trator era pequeno na época, não conseguia andar no barro carregado. Tá. Não conseguia puxar reboque no meio do barro carregado de arroz. Então eles vinham juntando essas sacas depois com carreta de boi. Quer dizer, tu precisava de 3 para operar a máquina e mais 2 para vir juntar. Quer dizer, 5 então no processo. Para juntar. Por colheitadeira 5. Isso. Hoje é 1. Eu tive flashes, eu me lembro de ter visto essa coletadeira plantando. Então dá uns 50 anos. Essa mudança para o que se produz hoje, né? Que o arroz sai de uma máquina altamente qualificada para um reboque graneleiro também já altamente qualificado, que vai largar no arroz, o arroz praticamente limpo, pronto para ir para o secador. Temos esse outro livro aqui, Cavalos, uma paixão além dos tempos, né? Então daí agora, aí o cavalo... Essa aí eu vou mexer com aquela paixão do gaúcho, né? Aquele lado... E foi o principal meio de transporte até a invenção do automóvel, né? Foi. Então, só ele está na história. Verdade. Foi. Tem um analogismo que eu acho muito interessante, que diz assim, que antigamente o pobre andava a cavalo e o rico andava com os primeiros carros que surgiram. Tá. Hoje o pobre anda de carro e o rico tem cavalo para andar nos ares. É verdade. E tem também uma declaração de um viajante que chega a Montevidéu. Eu não tenho certeza se foi o próprio Saint-Hilaire, que ele diz que em Montevidéu, no século 17, 1820, por aí, até o pobre que pedia esmola andava a cavalo. Interessante esse. Muito bom. Não, e tem toda, né? Por exemplo, até hoje a unidade de potência do motor é cavalo de potência, porque tu mede a força, mediu lá no início, mediu a força que era um cavalo, né? É isso aí, né? Nesse livro aí eu vou contar um pouco da história até dos primeiros cavalos que vieram, como eram embarcados,
que raça de então, cavalos porque não eles tinha trouxeram. cavalo originário daqui, né? Isso tem gente que não sabe, né? O cavalo Não. ele vem da Europa para A América, ovelha, né? a ovelha não é originária daqui, o cavalo não é originário, a vaca, o boi, não é originário daqui. Isso, É, os vem bichos tudo aqui com os originário da colonizadores. América é lhama, alpaca, enfim. Tu sabes que a ovelha, a história da ovelha se liga muito com a primeira fundação de Buenos Aires. Da ovelha? Ah, Buenos Aires foi fundada. Ela teve duas fundações. A primeira fundação de Buenos Aires, eles largam os colonos lá, eles fundam um forte, Tá. né? E eles morrem de inanição, porque Não eles tinha são comida. cercados por índios charrus, eles não conseguem sair para caçar e não conseguem plantar. E eles não tinham o que comer. Sim, teve um Houve relatos cerco ali. até de canibalismo. Então, quando eles montam a logística para montar de novo Buenos Aires, e Buenos Aires ela é montada no mesmo local, porque ela fica ali entre rios ali, e é um ponto fácil de acesso, eles pensam, nós temos que ter uma logística de fornecer alimento para esse povo. Temos que ter um animal que, em caso de cercar, seja de fácil acesso. A ovelha. Criavam praticamente pegada na casa. Claro, porque a ovelha é mansinho, né? Isto. Então ela tem Tá, essa ligação. E esse livro aqui do cavalo, tu O cavalo- explora, o cavalo- tu explora o cavalo, né, nessa parte da produção, mas ou na parte esportiva também ou não? Também. Eu dou um geral sobre a história do cavalo e eu vou falar um pouco do surgimento do cavalo de corrida. Porque o cavalo aqui em Santa Vitória ele puxava as carroças de carnaval, Sim. os cursos de carnaval na rua 13 de Maio, que hoje é Barão. Tinha o cavalo de produção, tinha o cavalo que era produzido aqui para fornecer para o exército, tinha a mula, uma produção imensa de mula Aqui tinha pro mula? exército. Sim, ali nos Rota. Tinha criatórios de mula para o exército. Que interessante. Eles criavam uma mula padrão grande para carga, porque o exército se mexia Sim. com mulas. O que levava carga, os morteiros, carga pesada, alimentação, era tudo mula. E ali as estâncias dos Rota, os próprios, principalmente os Rota, ali perto do Salso ali. Mas tinha um criatório imenso de mulas, já com destino de venda para o exército. Que legal. Tem esse lado do cavalo, o cavalo de trabalho, o cavalo de tração, o cavalo de movimento, o cavalo de campo, desde antes do surgimento do cavalo crioulo, o cavalo de guerra, que tinha treinamento especial, para não se assustar com tiro. Que mais? Tem todo esse lado do cavalo. E, claro, tem o lado esportivo do cavalo. Aí eu vou para dentro do Jockey Club. Claro que com uma história já bem mais recente, né? Principais Sim. cavalos e tal. No livro, que aliás é outro cara que eu quero trazer aqui, mas esse está sendo mais difícil, ele está meio irredutível, o Vladimir Lazo. No livro que ele escreveu sobre o futebol aqui em Santa Vitória, ele narra ali no início do século ali que eles fizeram uma corrida de cavalo com 10 participantes que largava em Santa Vitória e o Chuí voltava. É um raid. O ganhador ganhou com 2h02, se eu não me engano. O Uruguai ainda faz muito raid. Mas hoje, no Brasil, acho que a raça crioula ainda faz provas de resistência. Raid como os antigos, é no Uruguai. Ainda tem Pois bastante. me chamou muita atenção, né? Claro, também isso era início do século, era 1900 e... Era antes de fundar o Vitoriense. O Vitoriense é de 1910, só ia antes de 1910, agora não me lembro o ano certo. Era o principal esporte, da época era o principal esporte. E aí, quando eu vou pro Jockey Club fazer esse levantamento histórico, eu falei com o seu Denis, que Seu ainda Denis, claro. um dos responsáveis pelo Jockey Club. Ele que toca ainda, né? Ele que toca, passa pela mão dele. Aí ele disse assim, não, eu vou juntar todo o pessoal da antiga, vamos fazer um churrasco lá no Jockey Club e eu te chamo. Tá. Aí ele me chamou lá, tal dia vai, churrasco e tal, é à noite. Chego assim,
entro ali no Jockey Club, ali, olha assim, tá aquele pessoal das antigas todo lá dentro, assim, tudo com os livrinhos, com os álbuns de foto embaixo do braço. Que legal, cara. Esperando. Que maravilhoso isso. Cara, sabe quando não te dá tempo de ouvir todo mundo, você eles começaram a desabar a informação em cima de mim. Pá. E todos eles me falavam, tinha o cavalo do fulano, tinha coisa, mas tens que falar da Estolinha. Aí o outro vinha e falava do cavalo, porque eu cuidava cavalo para este, eu cuidava cavalo para aquele. Eram bons, mas a Estolinha era especial. E aquilo foi aquela luzinha vermelha. Quem será a Estolinha? Tu tá falando? Digo, quem é esta Estolinha? Aí eu vou descobrir que a Estolinha era uma égua do Delmo Demarco. Procuro a família. Por acaso a família do Delmo não estava nesse dia. Estava o Marco Demarco, que era filho do Osmarino Demarco, irmão. No caso, o sobrinho do dono da Estolinha. Dono. Aí eu vou na família da Estolinha, converso com eles. Disse, olha, todo mundo falou, eu quero saber da história da Estolinha. Aí eles me diziam assim, não, nós não temos nada da Estolinha. Não ficamos com nada. O pai que sabia da história, o pai já faleceu. Não deixou quase nada, a gente não escreveu nada. Aí está aquela questão do historiador, entendeu? Sim. Tá. Diz ela assim, mas eu tenho uma caixa de fotos aí. Eu te dou, tu leva, usa as que tu quiser. Eu digo, olha, eu escaneio. Eu não uso a foto, eu escaneio, vou escanear as que eu quiser e te devolvo. Tá. Disse, pode deixar que eu boto os créditos direitinho de quem era e tal. Pego aquela caixa, uma caixa de cartão de fotos, e começo a revisar. Encontro uma foto, escrito atrás, Estolinha. E ela era diferenciada. Ela tinha uma meia-lua no focinho. É essa da capa aqui? Essa da capa. Que legal, cara. E aí, ela tinha uma meia-lua branca no focinho. E dessa foto, eu descubro umas 10 fotos na caixa dela. Uma, inclusive, é essa aqui da capa e outras que estão dentro do livro. Aí pela meia-lua tu vai identificando, é a mesma? Isso. E consegui identificar tantas fotos da Estolinha. Tá. A partir daí, eu marquei uma entrevista com o finado Dr. Flor, que era um carreirista inveterado também. E me deu uma das melhores entrevistas para esse livro dos cavalos. Para quem não sabe, carreirista é o cara que organiza a competição. É o criador de cavalo, né? Não, ele era o criador e que organiza a corrida também, né? E aí um dia falei com o Renato disse, não, vou falar pro pai, tu vês tal dia. Fui lá tal dia, sentamos, e ele abre a história para mim, assim. Ele disse, não, eu tive cavalo bom. Eu tive este cavalo, tive aquele, tive o outro, não sei o quê, mas a Estolinha era boa, diz ele. Ela saltava na frente. Quando abria a caixa, ela explodia. Diz ele, e eu tive um cavalo que era muito bom, mas eu sabia que não ganhava da Estolinha. E eu chamei o Delmo e disse, Delmo, vamos fazer uma aposta, mas de 50 metros. Diz ele, o que saltar nos 50 metros na frente, ganha. Não? Porque eu sabia que na distância ela me limpava. Diz ele. E fomos para a carreira. E ela me ganhou no salto nos 50 metros. Me tirou um corpo quase nos 50 metros. Ela era uma explosão. Ele tentou levar ela para o Prado, em Pelotas, mas no Prado ela não funcionou. Ela era... Só cancha reta mesmo. Ela era cancha reta de 600, 800 metros. Né? E ela era explosiva. E não ficou uma cria dela. Ela não... Porque geralmente os grandes campeões, eles terão cria, né? Ela não teve. Ela morreu antes de deixar descendência. Marcou, então. Marcou. Ela é um ícone para os carreiristas de Santa Vitória. Principalmente os mais antigos que conheceram ela, que conheceram a história, eles têm uma recordação dela. Que época é isso aí, mais ou menos, tu falou, dessa égua? Ela deve ter sido ali pelos anos 70, eu acho. Aham. Não, no livro eu estabeleço, mas agora não me lembro. Sim, mas mais ou menos. Até porque daí o pessoal 70. compra o livro também, né? Sim, também. Não podemos contar toda a história do livro, rapaz. Sabe que essas histórias de me fornecer material,
aconteceram histórias incríveis, né? Quando eu fiz o primeiro livro das Estâncias Ovelheiras, eu comecei a escrever. Muito do material que eu tinha eram histórias que o meu pai me contava. Nós lá fora, na propriedade rural que a gente tem lá, nós tínhamos um fogão a lenha no canto, com 2 bancos de jipe do lado. Ali a mãe ficava fazendo janta e o pai contando história. Meu pai sempre foi bom de contar história. Quando eu comecei a pesquisar, as histórias dele se encaixavam. Batia. Com o que eu vinha pesquisando. Mas preparei um livro, tecnicamente bem feitinho e tal. E era ali por 2010, mais ou menos. E eu fazia 7 anos que eu vinha escrevendo ele. Escrevia um pouco. Aí me separei. Na época, eu recém tinha um computador, aquele computador que ficava no canto da sala. Sim. É monocromático, só letra, não tinha... O meu já era um pouquinho mais novo. Ah, já estava. Já era um pouquinho mais novo. Mas o meu filho mexia, jogava, e eu escrevia. E aí me separei e ficou ali. Nele, eu tinha impresso 25 páginas. Ele tem 400 e algumas coisas de página. Eu tinha impresso 25 páginas para ver como ficava e dar uma revisada e saber se tu tá no rumo certo e tal. Nesse meio tempo eu me separo, vou cuidar da minha vida e tal, passei acho que uns 2 anos. Aí digo, vou voltar a tocar no meu livro. Eu gosto daquele livro, daquele que eu estou escrevendo ali. Aí falei para meu filho, me dá o arquivo. Bah, não, diz ele, deu pau, mandei formatar, não tem mais nada. Eu só tinha aquelas 25 páginas escritas. Dali eu recomecei a escrever o livro. Lá em 2010, mais ou menos, eu estou com ele já praticamente pronto. Aí um dia sentado olhando, eu penso comigo, digo, não escrevi nada sobre o sindicato. A importância que o sindicato teve para a ovelha. E eu não escrevi nada. Vou no sindicato. Disse, olha, eu estou escrevendo um material, eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso. Muitas vezes eu me perguntei quem é que ia querer ler aquilo que eu escrevia. E eu tenho esse material e tal, e vocês não têm algum material para me dar, para acrescentar? Disse, olha, nós também estamos aí, estamos vendo um material, porque o ano que vem faz 100 anos o sindicato, e nós estamos pensando em editar alguma coisa. Eu disse, olha, vocês me dão o material que vocês têm, eu melhoro um pouco, e vocês editam o livro? Traz para nós ver. No outro dia fui lá e teve a reunião, acho que 2, 3 dias depois teve uma reunião da diretoria. Da diretoria do Sindicato Rural. Eu vou lá pegar o material e disse, olha, completa que nós vamos editar para ti. Que legal. E surge o livro. Outra história interessante ainda sobre esse livro é que eu vou ali na funerária, ali que nosso colega escritor, como é ali na São Jorge. Sim. Me faltou o nome, perdão. Não é o Rubens. O Rubens, claro. Rubens Carrasco. Aí vou ali, falo com ele, olha, Rubens, estou escrevendo um material assim. Diz ele, olha, essa parte rural eu não tenho muita coisa, não lido muito com isso. Diz ele, eu também estou preparando um livro, que depois é o livro que ele lança depois, muito bom o material dele. Diz ele, eu tenho umas revistas. Eu atrás de livros antigos, livros de história, livros de família. Diz ele, eu tenho umas revistas. Diz ele, tu vem... Era tipo uma segunda-feira. Diz ele, tu vem quarta-feira que eu vou juntar elas e tu leva. Quase não voltei. Mas aí pensei, mas é chato, né? Sim, por consideração, claro. O Rubens me atende tão bem, ele é sempre prestativo, uma pessoa carinhosa, prestativa. É verdade. Digo, eu vou lá ver essas revistas que ele tem. Pensando no Globo Rural, pensando... Né? Aí vou lá, quando ele vem e larga em cima da mesa, uma altura mais ou menos assim, de revistas da Associação Rural do século passado. Puxa, era o justo que te faltava. Cara, foi o ouro em pó do meu livro. Tinha fotos de ovelhas, de carneiros,
tinha matérias de jornalistas descrevendo a situação da época no século passado. Cara, e eu quase não volto para falar com o cara. Acontece. Eu tenho ainda alguns exemplares lá que já tem mais de 100 anos. Que legal. De 1910. Que legal. Tu também é o organizador da coletânea, né? Que já tem 3 edições, a gente tá com e duas hoje aqui. Da Casa do Livro, né? Isso, da Eu Conto Santa Vitória, que é feito lá pela Casa do Livro da Linha Naparo, que hoje tu é presidente, né? Isso. Essa aqui, se eu não me engano, é a primeira edição, né? Primeira edição. De capa azul, né? Ah, falta a terceira. E tem esse aqui que é a segunda, né? De capa vermelha. Capa verde, e a terceira de capa verde, com a rosa 200 que o meu eu emprestei. Eu me esqueci não de tô trazer. aqui para mostrar com o meu. Eu tenho. E modéstia à parte, aqui eu tô nos 3. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu tô nas 3 edições. Porque nem todos os autores estiveram nos 3. É? E uma coisa que... Esse foi um projeto muito uma coisa que me impressiona já de largada aqui, Herodes, é a quantidade de pessoas que tem participando em cada um dos projetos, como temos escritores na nossa terra, cara. Às vezes é um pequeno conto, né? E só aquele. Mas é uma visão, e te dá uma visão que talvez tu nem tivesse de Santa Vitória, né? Esse foi um projeto que eu criei, que foi assim, foi um achado. Foi aquele tiro na lua, né? Tu sabes que um dia estou saindo do Banrisul e encontro o Gilberto Careca. E ele estava com uns talões, que até hoje, inclusive, funcionam, que tem os doadores que ajudam a Casa do Livro mensalmente. E ele me chama e diz, eu estou com esse projeto de doadores mensais, porque a Casa do Livro tem um custo mensal, a prefeitura ajuda, mas não cobre tudo. Não cobre tudo. Diz, ele é uma base de R$10 por mês, mais ou menos, para cada um. Eu disse, Gilberto, eu já tinha editado 3 dos meus livros. Eu mesmo feito a edição. Só mandava. Eu não me lembro gráfica. qual deles. Teve um que no dia que tu estava autografando, eu também estava lá no Hermena. Eu não me lembro qual deles era. Qual. Acho que foi Estância Veleira. Que foi o primeiro. Não, acho que era esse do arroz. Será? Eu acho que era o do arroz. Nós autografamos juntos no e o meu, acho que era Os Netos de Tudo e as Três Faces da Moeda. Acho. Aí eu digo pra ele assim, Careca, por que a gente não pega uns autores aí, pede 2, 3 contos de cada um, monta um livro, eu faço a edição, o Itruá faz a gráfica ali, que eu já fazia pra mim, a casa vende, porque ele tinha a AVEC, as verbas da AVEC, e tira esse dinheiro para a Casa do Livro. Diz ele, é bom, vamos fazer. Diz ele, aí fazemos um jantar, vendemos convite, já faz leva o lançamento. Aí, essa parte já é dele. Mas a criação do livro de contos é minha. Mas a minha ideia qual era? Juntar 3 contos meu, 3 teu, 3 de outra pessoa, não muitos autores. Aí quando ele abre assim, que aparece 54 autores... Nesse primeiro tem 54? Ou mais, não lembro. Vida. Dá 1 conto por pessoa. E o pessoal reclamando que era pouca página. Porque daí fizeram o grupo de WhatsApp, te lembra? E eu me lembro que todo mundo dizia, porra, Herodes, mas eu preciso de mais páginas. Todo mundo. Enorme. Ia ficar enorme. Se eu abro a mão assim... Se não me engano, limitou a 4 ou 5 páginas. Todos eles foram 5 páginas. 5 páginas e deixa eu ver aqui quantas fechou. Mas teve casos especiais que se abriu. Não, aqui tem, no sumário tem. Aqui Não, eu quero ver a última página, 257. Com 5 páginas por escritor, a edição fechou com 257. Imagina se tu abrisse para o cara escrever mais. Imagina, e a ideia funciona assim a 100%, né? Não, e o legal é o seguinte, ó, esses livros da coletânea, né, Eu Conto Santa Vitória, eles têm tudo, né, cara, porque eles têm livros que são da história do município, né, que são tal qual história, e tem histórias divertidas, tem a ficção, e tem histórias engraçadas, e tem poesia. Tem ficção, tem a história de carnaval, tudo, tem a história de história... Tem a história oficial e tem a história das pessoas, né? Também. Inicialmente a minha ideia era ficção. Eu tinha lido uma coletânea que juntava autores da década de 20 brasileiros, Oswald de Andrade e outros mais, que tinha sido feita nessas condições. Era 1, 2 contos de cada um. E há pouco tempo eu tinha lido, daí surge a ideia. E aí tu inspirou aí. A inspiração surge aí. E a ideia era ficções. Cara, pequenos textos, pequenas crônicas. Esse negócio aqui, esse Eu Conto Santa Vitória deu tão certo que a gente fica
louco esperando o próximo, entendeu? O louco, esse ano mesmo, a questão agora, 2, 3 meses atrás, né? Porque daí tem o grupo de WhatsApp ficou para sempre, né? Sim. E aí toda hora o pessoal pergunta, vai ter esse ano, né? Esse eu ano quero não. escrever, eu já tenho a ideia pro próximo, todo mundo. A gente decidiu, porque sobrecarrega o Gilberto Careca, né? Sobrecarrega Sobrecarrega sim, ele. Claro. É um a cada 2 anos, né, que vai sair agora. Vai ser né? um a cada 2 anos para não ter essa sobrecarga nele. Não, A gente pretende lançar um livro de poesia, talvez lá para Semana Santa. Esse de poesia tá rolando aí, né? Que eu tinha minhas dúvidas se ia ter o suficiente de poesia, já vi que tem. Já vi que vai funcionar. Temos muitos escritores aqui, é demais. É demais. É. Herodes, antes de ir para as perguntas finais, que tem 3 perguntas que eu faço para todos os convidados, antes disso, onde é que o pessoal adquire esses livros todos aí? Atualmente na Casa do Livro, ou comigo. Mas tem. Na Casa do Livro tem. Ali o pessoal agora tá verão, vai na praia, chega na Casa do Livro ali, pega um livro para ler, tem livros para emprestar e quem quiser levar para casa tem para vender. Tá, beleza. E também tem alguns deles que estão em alguns comércios locais, a Estância né? Velheira eu não tenho mais, nem na Casa do Livro não tem. Esse se acha na internet, na estante do livro. Tá. E os outros eu já vi aqui em algumas livrarias aqui da cidade, alguns pontos aí no Recanto Natural eu sei que tem. Eu vi o Conto Santa Vitória na farmácia ali também. A Casa do Livro tem colocado, né? distribuído o livro, não só os meus. Mas então o pessoal procura todos os que acha. praticamente de Santa Vitória tem livros para vender na Casa do Livro. Procurando acha, né? Procurando acha. Tá certo. Então, pessoal, você que está nos assistindo aqui pelo IPTV ou pelo canal Ultra, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações, é muito importante para nós. Quando você ativa o sino das notificações, o que acontece? O YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo, e aí tu não vai perder nada, nenhuma novidade. Na IPTV, além do Horizontes, tem futsal, tem redação, tem vários programas para você estar curtindo aí. No canal Ultra, tu acha também Fórmula 1, que agora está de férias, né, pessoal? Mas vai ter uma série especial aí de campeonatos antigos aí a partir de janeiro, tá? E tu acha também futebol também e outros temas também. Então os 2 canais, tanto o canal Ultra como o IPTV, tem aí uma gama variada aí de assuntos para você estar curtindo. Então, Herodes, vamos para as perguntas finais, cara. A primeira pergunta final é o seguinte: esse podcast aqui, né, ele tem esse nome Horizontes porque ele é feito para a gente conversar sobre o que, obviamente, o que os entrevistados fazem, mas também é feito para a gente pensar para frente, né? Abrir horizontes. Abrir horizontes, exatamente. Então, a primeira pergunta é: qual o horizonte para a tua área? Essa área aqui que nós estamos conversando o tempo Escritor? todo. Isso. Qual o horizonte dos escritores locais, vamos dizer assim? Hoje em dia, eu vejo o horizonte dos escritores se fechando. O jovem, o futuro lê pouco. O livro, este livro aqui, lê pouco. O livro físico? Eu vejo o livro físico com os tempos contados. Lamentavelmente. Eu não vejo um bom horizonte para o livro físico. Eu vejo uma coisa engraçada. Quem lê muito. Mas não são todos que leem. Não são todos que leem e a juventude lê muito pouco. A juventude já está escrevendo mal, porque não lê muito. E agora, não precisando focar numa área única, tá? No geral, qual o horizonte para Santa Vitória? Eu ando cético. Eu ando cético. Santa Vitória tem o maior defeito de Santa Vitória é a distância. É a distância de tudo. Sempre foi, historicamente, desde o seu surgimento. Ela já foi colocada aqui porque aqui era muito longe. E eles temiam perder esta região. Então eles resolveram botar alguém morando aqui para cuidar. E nós estamos longe de tudo. Nós temos uma distância de grandes centros. Nós temos uma distância de grandes movimentos. Santa Vitória hoje, para quem vem de fora, não tem uma visão de Santa Vitória para grandes atrativos. Eu trouxe uma amiga do Maranhão. Eu me lembro que quando ela chegou, na tarde eu mostrei Santa Vitória para ela. Levei no Porto, levei na Barra, levei na Armena, no Chuí. E deu. Santa Vitória resume-se, lamentavelmente.
E Santa Vitória, a atual situação econômica empurra Santa Vitória para a agricultura. É o preço que se paga hoje de arrendamento de soja e arroz. Eu temo que varra o gado, a pecuária do campo e ela se torne não monocultura, mas uma área fechada em agricultura, como se encontra muito no Mato Grosso. Produz bem, talvez traga bons incentivos, mas tira muita coisa do campo. Muda muito o cenário. E esse é o horizonte que eu vejo de Santa Vitória. E a terceira e última das perguntas finais, qual o teu horizonte pessoal? Não é em Santa Vitória. Eu tenho um projeto, em 2030 eu creio que eu me aposento na prefeitura, e o meu horizonte vai ser talvez para Caxias, onde mora meu filho e meu neto, e se eu puder levar a minha filha junto. Lá é centro, lá é muito próximo de muita coisa. Sim, é o eixo Serra Capital ali, que é o eixo mais rico do Rio Grande do Sul. A gente sente falta disso aqui. E depois que tu pega essa vida cosmopolita, essa vida de ver lugares, a Santa Vitória fica pequena. Lamento que a minha Terra Santa me passe esse sentimento hoje. Mas meu horizonte eu não o vejo aqui. Faltou alguma coisa que tu gostaria de dizer que eu não te perguntei? Não. Então eu quero te agradecer. Conversar é bom, né? É bom, né, cara? É bom demais bater papo. Meu. Um dos motivos de fazer Horizontes é bater papo, viu? Porque toda semana eu tô conversando com alguém diferente sobre um tema diferente, então é uma beleza. Conversar larga Horizontes, se assim pensar. Conversar aumenta o teu horizonte de visão, te dá informações que às vezes tu não tem e tu começa a olhar diferente, coisas que tu não olhava daquele jeito, né? É verdade, com certeza. Muito obrigado então, Herodes. Eu que agradeço, um momento muito bom. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Horizontes. Na técnica aqui teve comigo o Eduardo Pacheco. Então, você que está aí no canal Ultra ou na EPTV, não se esqueça mais uma vez, se inscreve, dá o like, isso ajuda muito a gente, tá, pessoal? Até a próxima e tchau, tchau. Na Imobiliária de Negri, realizamos sonhos e investimentos que transformam vidas. Se você procura o lugar perfeito para chamar de lar ou está buscando oportunidades de investimentos, é com a Imobiliária de Negri que você vai ter a sua realização. Somos especialistas em avaliações, vendas e locações de imóveis rurais e urbanos. Com uma equipe dedicada e experiente, estamos aqui para encontrar a propriedade dos seus sonhos ou ajudá-lo a valorizar seu investimento. Conte conosco para guiar você em cada passo do caminho. De Negri Imobiliária, onde seu futuro começa agora. Visite-nos hoje e descubra o lar dos seus sonhos. Imobiliária de Negri, sua parceria de confiança no mundo dos imóveis. Entre em contato conosco e juntos vamos transformar seus sonhos em realidade.